Amados irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 1º de abril, não é o dia da mentira, é o dia da verdade. E hoje o evangelho para nós é João capítulo 7, versículos de 1 a 2, versículo 10 e de 25 a 30. E é curioso que o evangelho de hoje fala sobre uma palavra que muitos traduzem como fidedigno, mas outros traduzem do grego como verdadeiro, não é? Pois bem, naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galiléia, evitava andar pela Judéia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus está indo a Jerusalém, não é, diz o texto, para uma festa que tinha um sentido muito especial para o povo, que era a festa das tendas. Esta festa das tendas recordava para o povo os 40 anos em que aquele povo viveu sem um lugar para morar, no deserto. Foi um tempo difícil, mas foi também um tempo de muito crescimento humano, espiritual para aquele povo. Foi um tempo em que Deus catequizou e ensinou aquele povo o caminho da salvação e amadureceu o coração daquele povo. Os padres da igreja, os santos padres, dizem que daqueles que entraram do deserto, que saíram do Egito, nenhum chegou à terra prometida, porque todos tinham uma mentalidade de escravos. No deserto, na aridez do deserto, Deus formou no coração e na cabeça daquele povo uma mentalidade de gente livre. E aí só a geração seguinte, os filhos e os netos daqueles que saíram do Egito, é que entraram na terra prometida. Porque a terra prometida, a terra da liberdade, não poderia ser dada a quem tivesse o coração de escravo e a cabeça de escravo. Veja que coisa bela, não é? Então, os judeus celebravam esta festa das tendas em 7 dias. Eles se abrigavam em tendas para recordar esse tempo que passaram no deserto, sendo preparados por Deus para uma vida nova, tendo um coração moldado, uma mentalidade moldada, transformada, para viver a vida nova na terra prometida, na terra da liberdade. Agora, é neste contexto, diz o texto, que Jesus está caminhando. Jesus está sempre caminhando. Jesus andava, diz o texto, caminhava. É muito interessante porque os cristãos no início serão chamados de os do caminho. Somente com Inácio de Antioquia é que eles serão chamados de cristãos pela primeira vez, os seguidores de Cristo. Mas são chamados os do caminho, porque no caminho há um mistério, caminhar. Foi no caminho do deserto que o povo foi envolvido pelo mistério de Deus. O caminhar tem um mistério belo que pode dar ao homem um direcionamento novo. Inclusive, há muitos estudos sobre isto. Se a pessoa estiver muito estressada e ela se puser a caminhar todos os dias num lugar onde ela possa contemplar a natureza, com muita liberdade, respirar, caminhar por horas, ela vai experimentar uma sensação de liberdade muito grande. Então Jesus andava, percorrendo a Galiléia. Evitava andar na Judéia, por quê? Porque os judeus procuravam matá-lo. E aí uma pergunta, como assim? Por que matá-lo? Porque ele curava? Não.
Porque ele realizava milagres? Também não. Por que queriam matá-lo? Simplesmente porque ele dizia, eu e o Pai somos um. Quer dizer, ele se dizia filho de Deus. E porque, ao mesmo tempo, Jesus falava de um modo com autoridade que desafiava também os pregadores da época. Queriam matá-lo. Entretanto, diz o texto, se aproximava a festa judaica das tendas e Jesus subiu para a festa e foi meio que escondido. Aqui aparece um outro tema, que é o tema do veneno. Veja que algumas pessoas, diz o texto, alguns habitantes de Jerusalém diziam entre si, aquele tipo de murmuração, né? Que em grego a palavra murmurar é um som onomatopeico, né? Não é uma palavra, né? Murmurar é como o barulho dos pombos, é dizer baixinho, é colocar veneno no coração dos outros. Então alguns murmuravam baixinho, colocavam veneno no coração dos outros e diziam assim, não é esse aquele a quem procuram matar? Por que ele está aqui falando em público no templo? Por que as autoridades não fazem nada? É o tipo de comportamento perigoso, não é? E diziam, o Cristo quando vier, ninguém vai saber de onde ele vem, mas este aí nós sabemos. Então ele não é o Cristo. Em voz alta, porém, Jesus ensinava no templo e dizia, vocês pensam que me conhecem, mas vocês não me conhecem. Vocês dizem, ele veio da Galileia, mas vocês conhecem um pouco sobre mim. Conhecem aquilo que vocês querem conhecer. Vocês conhecem só a aparência, vocês não conseguem mergulhar em profundidade em quem eu sou de fato. Então, é um conhecimento aparente. É preciso passar da aparência para ver a essência. E ele diz, vocês não me conhecem na verdade, porque também não conhecem o Pai. E aí então queriam prendê-lo por causa destas palavras. Interessante como dizer aquilo que se pensa com lucidez é algo que gera conflitos. Gerava no passado e gera também hoje, não é? Nas redes sociais, se você coloca um argumento razoável, com provas ou coisas assim, e alguém não gosta, a pessoa não vai refutar o seu argumento, ela simplesmente vai tentar de alguma maneira lhe queimar o seu filme, para dizer, essa pessoa não tem autoridade para dizer estas coisas, como quiseram fazer com Cristo. Quais são, então, os grandes ensinamentos para o dia de hoje, para essa primeira sexta-feira do mês, sexta-feira com o apostolado da oração? O primeiro ensinamento é que Jesus andava, era um homem inquieto. Viver parado, a água parada, ela cria lodo, ela cria doenças, ela cria mosquito da dengue, entre tantas coisas. Então o homem nasceu para andar, caminhar, para sonhar, para projetar-se para o futuro. Segunda coisa, quando a religião se torna causa de contenda, veja que os judeus queriam matar Jesus. Que fé é essa? E que vida em Deus seria essa, em que alguém deseja se desfazer de quem pensa diferente, matando aquela pessoa? Que tipo de fé, que tipo de conhecimento é esse, não é? Depois, um terceiro ensinamento é sobre a festa das tendas. Reconhecer que há um tempo que Deus escolhe para nos podar, para nos purificar e para nos mostrar o caminho correto. E devemos acolher esse tempo como um tempo de graça, de beleza, de crescimento espiritual. E o quarto ensinamento é que devemos olhar não para a aparência das pessoas, mas olhar, tentar enxergar o coração. Porque, vejam bem, o homem vê a aparência, Deus vê o coração. O homem vê a ação, Deus vê a intenção. Então é preciso tirar o olhar da aparência para ver a profundidade das coisas. Amados irmãos e irmãs, que hoje, primeira sexta-feira do mês, possamos começar bem o nosso mês, né?
pensando sobre estas coisas que o Evangelho de João nos propõe. Desejo a você graça e paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Até amanhã, se Deus quiser.